Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Você mais uma vez está aqui ao vivo comigo agora através da nossa web rádio Pense Nisso. E você que já está em nossa live também, chegando aí ao vivo, muito bem-vindo a todos vocês. Você que vai assistir posteriormente também este café, esse estudo na Palavra de Deus. Sempre é muito bom tê-los aqui ao vivo, bem como também após lá no YouTube e também no Instagram. Bem-vindo àqueles que estão chegando nesse exato momento. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor. E você que está em nossa web rádio, seja através do nosso aplicativo, seja através do site, seja através do Deezer, seja através do radios.com.br, também é muito bem-vindo. Há muitas pessoas nos ouvindo na reprise também, que é aos domingos, às 7 da manhã, você que acorda cedo e quer ouvir um bom programa logo de manhã quando você toma o seu café, sintoniza a nossa web rádio Café Teológico e sempre está sendo reprisado aos domingos de manhã. E você sempre pode assim crescer junto comigo no conhecimento da Palavra de Deus. O meu café já está aqui preparado, você prepare o seu. Mais uma vez, precisamos sempre estar bem acompanhados com a Bíblia, em primeiro lugar, e o café. Café Teológico é um oferecimento do Café KG, você pode adquirir lá na loja da Pense Nisso. O site é pensenissoteologica.com/loja. Adquire por lá, na mesma loja onde você adquire a nossa revista, a revista Pense Nisso. Hoje, mais uma vez, você que está chegando já vai abrindo a sua Bíblia. Nós temos para hoje mais um capítulo. Hoje não vamos passar todo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos iniciar até o versículo 25, 14, 1 a 25. Não tenho muita coisa a dizer sobre o texto, porque é um assunto que nós já tratamos aqui no Café Teológico, e este assunto vai falar ainda sobre os dons do Espírito, e Paulo ele retoma essa ideia, falando ainda sobre esse assunto que causou tanta divergência dentro da igreja lá em Corinto. Então vamos hoje mais uma vez. Então já abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. A Nara já está conosco dizendo bom dia, que Deus abençoe o estudo, amém. Você também, Maria Andréa Soares, bom dia para você também. Aqueles que estão conosco em nossa web rádio, já os cumprimentei também, sempre é bom tê-los. E tantos outros que estão sempre nos ouvindo e assistindo aqui através do Facebook e posteriormente no YouTube e também lá no Instagram. Café Teológico, como eu já disse, no oferecimento do Café KG, adquira o mesmo, experimente um dos melhores cafés do Brasil, produzido lá nas montanhas do Espírito Santo, um café 100% arábica e também um produto artesanal. Adquira, experimente, que o meu aqui já está preparado. Eu quero lembrar também que nossa revista, a 19ª edição, já está conosco e você pode também adquirir, se você ainda não é assinante, assine a nossa revista e assim você colabora com os trabalhos de missão que são feitos diariamente através das redes sociais, através do site da própria rádio e também através da revista, a revista Pense Nisso, que já está em 4, aliás, eu ia falar 5, mas é 4 regiões brasileiras. Isso nos deixa muito felizes e você que já é assinante é um dos colaboradores deste trabalho, além disso os nossos patrocinadores também, o que faz esse trabalho possível. Então assine. O tema de capa desta edição, 19ª edição, a Gênese do Sofrimento, trazendo um pouco o sofrimento numa perspectiva humana, também falando sobre política e religião, falando também sobre saúde emocional, um tema tão atual que a gente precisa cada vez mais estar estudando aí. Adquira, conheça, que você vai se encantar por esta revista. Muito bem-vindos a todos aqueles que estão chegando, aqueles que estão conosco, cumprimentando. Hoje, então, repito para você, 1 Coríntios capítulo 14. Adquira e também, aliás, adquira, não somente adquira o que antes falei, mas abra sua Bíblia, isso é muito importante. Vamos, então, iniciar para que você possa também crescer comigo no conhecimento da Palavra de Deus. 1 Coríntios 14. Ainda os dons do Espírito. Na semana passada, se você não assistiu, está lá no canal da Pense Nisso e também no próprio Instagram da revista teológica, o Pense Nisso Teológica,
Você pode assistir o capítulo 13, um lindo capítulo em que Paulo ele parece que dá uma parada no assunto que ele estava falando antes, no capítulo 12, sobre os dons do Espírito, dá uma parada para falar assim: o amor é o caminho para se ter os melhores dons. Então, para você se relacionar, para você conviver, para você até mesmo empreender, para você se relacionar com os irmãos na igreja, você tem que ter amor. Se não tiver amor, nada disso tem proveito. Por isso que ele encerra o capítulo 13, dizendo assim: portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Se você não tem amor, eu preciso te dizer, você não é ninguém, você não é nada. Então, o amor ele precisa ser o fundamento da nossa vida. Eu sempre digo e aqui repito, nós viemos de uma relação de amor, nós, na verdade, fomos criados a partir de um vínculo de amor entre Deus amou a sua criatura. E por isso que ele diz lá em Gênesis, eis que tudo era muito bom. Deus admirou e gostou da sua própria criação. E com isso, nós temos aí o pano de fundo para iniciar o capítulo 14, onde Paulo diz assim: portanto, esforcem para ter amor, não se preocupem em dons. É isso que ele está querendo dizer. Se lá na igreja em Corinto havia uma briga entre qual era o melhor dom ou qual era a manifestação de que você tinha o Espírito Santo e se julgava que o falar em línguas estranhas, este era um dom por excelência, Paulo vai dizer, olha, se esforce para ter amor. Se você tem amor, você vai conviver com o diferente, com aquele que não tem o mesmo dom que você. Procure o versículo 1 ainda, né? Ele segue. Para quem está chegando agora, nós estamos no capítulo 14, 1 aos Coríntios. Café Teológico todos os sábados de manhã. Nós temos então ainda o versículo 1, vai dizendo assim: procurem também ter os dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Por que ele fala o de anunciar a mensagem de Deus? Ele quer dizer o quê? Se existe um dom especial, ou poderíamos dizer um dom que se destaca, é o de anunciar a mensagem de Deus. Porque essa é por excelência, essa salva vidas, essa transforma vidas, essa faz com que as pessoas sejam levadas ao céu, sejam libertadas do inferno, do pecado, enfim. Este é um dos dons que ele mais ou menos aqui destaca, dizendo assim, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. E ele vai trazer ainda, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas. O que ele vai destacar a partir do versículo 2? Que o falar em línguas estranhas não é um dom por excelência, porque não faz com que as pessoas sejam edificadas com isso, a menos que tenha alguém que traduza, entenda, interprete isso. Ele vai dizer então, ele vai trabalhar essa ideia de que não adianta nada se você fala em línguas estranhas, como era de costume lá em Corinto, esse não é para edificação. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas que ninguém entende. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as, dando-lhes coragem e consolo. Então, o que temos aqui? Nós temos, nitidamente, Paulo vai dizer assim, olha, tem um dom por excelência de anunciar a mensagem de Deus, que todos por ela são alcançados e eles têm o quê? Coragem e consolo, porque a mensagem de Deus ela traz isso a nós. Então, se tem um bom dom a ser procurado, este, não de falar em línguas estranhas. Versículo 4 ainda, do capítulo 14, Paulo vai dizer assim, quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja. Então veja que bonito quando ele traz esse assunto para a edificação da igreja. Se naquele momento queriam falar em línguas estranhas, até mesmo no fundo, a gente pode entender que isso era mais para aparecer do que outra coisa, Paulo vai dizer, olha, isso não está edificando a igreja, não está ajudando em nada.
Versículo 5, eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. E aqui você pode perceber que ele volta a enfatizar que anunciar a mensagem de Deus é um dom por excelência. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. E a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então, é aquilo que eu já falei, ele vai apenas remoendo isso para que as pessoas entendam que se tem dons, esses dons foram dados para edificar a igreja. Se o dom de falar em línguas era um problema, o mesmo ele diz aqui, não tem por que as pessoas quererem se acharem ou até mesmo querer mostrar que seria um dom por excelência. Não tem sentido, não edifica em nada, ninguém entende nada. Versículo 6, por isso, irmãos, quando eu os visitar, era um desejo que Paulo tinha de visitar a igreja, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? Ele faz uma pergunta, será que as pessoas vão entender se ele chegasse lá e começasse a falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Então, a menos que seja uma revelação, que as pessoas entendam o que ele vai dizer através, se ele chegasse lá e começasse a falar em línguas estranhas. Então, o que Paulo diz aqui, ele diz também lá no versículo, ou melhor, no capítulo 12, em que o falar em línguas estranhas não faz sentido para uma igreja que estava brigando por causa disso. Veja que muitas vezes as igrejas elas criam seus problemas, e eu já disse aqui em outra oportunidade que muitos dos nossos problemas internos dentro das congregações somos nós que criamos. Às vezes por orgulho, por achar que um é melhor que o outro, ou até mesmo por achar que um pecado é maior que o outro, e por aí vai. E isso é um problema muito sério, que nós criamos os problemas e criamos um mal-estar com isso, às vezes ao ponto de nem conseguir mais congregar. E são coisas mínimas, são coisas pequenas, por isso que Paulo escreve no intuito de tentar ajudar esta igreja lá em Corinto, e serve muito bem para nós hoje quando nós vamos nos relacionar com o diferente dentro da igreja, com aquele que não tem o mesmo dom que nós temos. Eu cumprimento também a Vanise Trejo, está conosco, dizendo bom dia a você também, e tantos outros que estão também assistindo o programa nesta manhã. Versículo 7, nós estamos no Café Teológico, você conhece nosso programa, que aliás, este é o último do ano de 2021, nós estamos aqui, vamos dar uma parada, não vamos encerrar o capítulo hoje, mas nós vamos voltar com o Café Teológico ano que vem, depois do dia 15 de janeiro. Devido já estarmos caminhando ao final do ano e tem muita programação aí chegando, sempre os sábados de manhã estarei ocupado e depois tem férias ainda e por aí vai. Então nós vamos dar uma parada, então aproveite hoje, fique conosco até o final, aprenda um pouco mais de 1 Coríntios capítulo 14. Vamos para o versículo 7, abra sua Bíblia aí se você ainda não abriu, é muito importante para que você também acompanhe conosco esse estudo. Por exemplo, Paulo diz, além da voz humana existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Paulo traz um exemplo de um arranjo musical, quando se tem muitos instrumentos. A gente sabe que para que a gente entenda a música, você precisa ter harmonia musical. Os instrumentos, eles precisam estar num som adequado, precisam estar afinados, precisam, digamos, casar um com o outro para que a música seja ouvida e entendida. Paulo vai dizer isso da mesma forma. Além da voz humana, existem os instrumentos musicais. Naquela época era muito usado flauta, harpa.
Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Então não se vai entender. O que Paulo vai dizer aqui é algo simples, é comunicação. Comunicação, a gente, como igreja, nós trabalhamos demais com isso. A igreja é comunicação, ela faz comunicação todo o seu tempo, né? Deus, ele é um dos maiores comunicadores que já, podemos dizer, que já houve. E ele se comunicou, a primeira forma que Deus se comunica, é ele vindo até nós e se revelando através de sua palavra escrita, dizendo também aquilo que ele fez em Cristo Jesus, deixando-nos escrito para que nós o conhecêssemos nas Escrituras. Ou seja, Deus, a sua obra, sempre ela faz o quê? Ela faz com que esteja clara, nítida aos nossos ouvidos, nossos olhos, para que a gente entenda. Então, Deus é um dos melhores e maiores comunicadores em todos os tempos. Ele nos ensina isso, e isso Paulo está falando aqui. Não adianta nós termos uma comunicação em outras línguas, se você não está entendendo, não ajuda, não edifica em nada. Anderson e Dayana Dravan dizendo bom dia meus amados. Gilvan Paz também, bom dia, querido amigo. Gladys Carlos Turoff está conosco também, dizendo bom dia, pastor, bom dia. Vocês chegaram agora, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, estamos no capítulo 14, versículos 8. Acompanhe lá, muito importante, para que você se concentre também. Então vamos para o versículo 8. Paulo está falando sobre a questão dos instrumentos. Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Por que ele traz isso? Nós temos aqui a questão de que um exército, quando saía para a guerra, isso era muito comum no mundo antigo, em que havia uma pessoa que tinha que tocar uma corneta para que todos saíssem no momento exato para a batalha. Ele traz essa figura de linguagem, então, dizendo assim, se quem toca a corneta não der o som bem claro, quem se preparará para a batalha? Ou seja, não vão entender, não há comunicação. O primeiro momento em que você sabe que está na hora de sair para a batalha e guerrear para um exército, é o ouvir o som da corneta. Se este não for dado de forma clara e nítida, não tem ninguém saindo para a batalha. Comunicação, aquilo que eu falei antes, comunicação. A igreja é assim, se você não estiver bem comunicando para esse contexto que ele está falando, estava sendo inválido o falar em línguas, e devido a essa coisa que para nós que lemos o texto parece tão pequena, lá estava havendo divergência. Está conosco também a Wanda Martins, dizendo bom dia, pastor Gabriel, bom dia. Também Luiz Crispo para todos, acho que é isso. Bom dia dizendo também, bom dia a todos. Seguindo então, versículo 9, assim, estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara, assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Então Paulo tem uma bronca com esse negócio de falar em línguas estranhas, né? A gente precisa, a nossa igreja não tem essa manifestação. Eu digo nossa igreja como igreja luterana. A gente sabe que há outras pessoas nos ouvindo e assistindo que não são da igreja luterana. Porque algumas igrejas ainda hoje têm o dom de falar em línguas estranhas. Paulo, ele traz esse assunto dizendo, olha, para que falar em línguas estranhas se não edifica a igreja, se ninguém entende nada? Então o texto é muito claro, não é eu que estou falando, mas é Paulo que diz. Falar em línguas estranhas sem que ninguém entenda nada é falar para o vento. Versículos 10. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido quando há entendimento. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala esta língua é estrangeiro para mim e eu sou um estrangeiro para ele. Algo muito comum. Quando a gente entende o idioma, há comunicação. Quando nós não entendemos, é um estrangeiro e não há comunicação. E ainda ele diz assim,
o versículo 11, aliás, o 12, por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. É mais ou menos um puxãozinho de orelha que Paulo vai dar na igreja, dizendo assim, olha, vocês estão brigando por uma coisa tão inapropriada, que não faz sentido e não edifica a igreja, vá procurar os dons que edificam a igreja, fazem a igreja crescer espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Se fala em línguas estranhas, que tenha também o dom de interpretar e explicar isso para as pessoas. E ainda mais, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas se a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. E Paulo vai trazer a questão de que o que vou fazer então? A pergunta que ele faz. Se ele ora simplesmente em línguas estranhas, isso não faz proveito para a igreja, ele simplesmente vai estar orando com seu espírito, mas não com a sua inteligência. Vou cantar com meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência, ele diz. Porque se é algo espiritual, se é algo parece assim coisa de outro mundo, então que também a própria inteligência seja usada porque se a inteligência não está sendo usada, isso é algo simplesmente emocional, algo que foge do racional. Inteligência tem a ver com a razão. Quando você faz alguma coisa e faz para que outras pessoas saiam beneficiadas, você está usando a sua inteligência. Você faz simplesmente para o seu bel prazer, isso é algo emocional. Podemos aqui, como ele diz, é algo espiritual. Então, vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Então, que as duas coisas andam juntas. Porque, como é um dos slogans da Pense Nisso, crer também é pensar. Se você tem entendimento daquilo que você crê, você pensa. E se você pensa, você também faz com que a tua crença, a tua fé, seja uma manifestação visível da tua vida cristã na prática. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Porque ela não vai entender. Volta tudo aquilo que falei no início. Uma pessoa precisa entender aquilo que está sendo dito, mesmo que seja uma oração. A oração não pode ser feita em línguas estranhas. Então, versículo 17, mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Paulo diz uma coisa, o que ele está querendo dizer aqui? Será que Paulo tinha esse dom de falar em línguas estranhas? Tudo que podemos entender é que Paulo, porque ele era uma pessoa de dupla cidadania, ele não somente falava o grego, mas também o hebraico. E o que a gente sabe disso? É que por ele ser um judeu e também ser um cidadão romano, ele tinha essa capacidade, e ele aqui vai dizer, eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas para uns. Muitos não entendiam o que ele falava, seja no grego ou seja no hebraico. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Volta aquilo que ele está falando aqui em todo o capítulo, que haja entendimento naquilo que esteja sendo comunicado. Veja que este capítulo ele casa muito bem com o capítulo 13, quando o 13 inicia assim, dizendo, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou seja, um barulho que não faz sentido, não há entendimento.
Então ele diz assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que falar uma montoeira de línguas estranhas que ninguém entende nada. Então que isso simplesmente não seja algo emocional ou espiritual, mas que haja entendimento, haja comunicação, porque Deus é um comunicador por excelência, por isso que Ele nos comunica conosco tão bem em Sua Palavra, sendo que hoje nós temos o privilégio de ter a Sua Palavra em nosso idioma, diversas traduções, para que nós o entendamos. E ainda mais a Palavra de Deus está através das mídias digitais, está em vídeo, está em áudio, enfim, em braille, tantas formas para a gente sempre saber que Deus se comunica conosco de uma forma clara e nítida. O versículo 20, ele vai chamar a atenção, irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, ou seja, sejam inocentes para o mal, não praticam o mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então esse texto vai fazer uma ligação muito boa com o que Paulo diz lá no capítulo 13, no versículo 11, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que ele está chamando a igreja? Para de ser crianças, cresçam, sejam crianças para o mal, ou seja, sejam inocentes, não praticam o mal. Nesse sentido é interessante ser uma criança. Agora, para as coisas que ele aqui está tratando, sejam adultos, para que também haja edificação dentro da igreja. O versículo 21 nas Escrituras Sagradas, onde está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio dos lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Esta é uma passagem que Paulo cita lá do texto de Isaías, capítulos 28, versículos 11 a 12, onde Deus chama a atenção que ele falará por meio de línguas estranhas. E que línguas estranhas são estas aqui? Por meio de povos que falam em outros idiomas. E Deus falará por meio de lábios estrangeiros, mas mesmo assim o povo não dará atenção. É uma advertência profética lá do profeta Isaías, em que Paulo traz à tona aqui dizendo, olha, que tem muitas pessoas que não querem ouvir a mensagem de Deus e por isso estão se deixando levar por ensinamentos errôneos e ainda mais brigando por línguas estranhas. Vejam que coisa complicada de se lidar. Versículo 22, portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus, o que ele volta a falar desde o início, que este seria um dom por excelência, é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porque, não sei você, mas eu já presenciei pessoas que têm essa manifestação de falar em línguas estranhas. E o que Paulo diz, às vezes a gente até pega a pensar, parece que está louco mesmo, começa a falar em línguas assim e acha que isso é uma manifestação do Espírito Santo. Paulo vai dizer, se alguém chegar em meio a uma reunião desta, será que essa pessoa não vai achar que vocês estão loucos? Porque não tem comunicação. Versículo 24, mas se todos estivessem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir. Aquilo que falei, se alguém pregar em uma língua que todos ouçam, entendam, haverá comunicação dentro desta igreja, nesta pregação. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. O que a gente aprende com isso? Né? É um texto um pouco, vamos dizer, pesado, porque nós já falamos tanto sobre isso. Né? Ele
vai seguir falando ainda, isso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, que será no que vem, mas eu quero lembrar a vocês, o intuito do Café Teológico é esse, nós pegarmos o texto bíblico, como estamos fazendo o livro, né? Estamos aqui há várias semanas na carta de Paulo aos Coríntios, tentando entender os problemas que a igreja tinha lá em Corinto e tentando fazer uma ligação em que os problemas do passado, muitas vezes, eles aconteceram e quando nós olhamos para ele, nos ajuda também a lidar com os problemas de hoje. Então, se lá havia uma briga muito grande na igreja de Corinto, uma igreja pequena, poucos que eram, havia inúmeros problemas que aqui a gente já foi citado vários, e aqui nesse texto um deles era, uns se achavam melhores do que outros pelo dom de falar em línguas estranhas. Paulo vai enfatizar muito isso. Olha, vocês querem um bom dom? Isso serve para nós hoje. Procure o dom de anunciar a mensagem de Deus, seja de forma pregada, seja de forma escrita, mas que seja de uma forma que comunique, que as pessoas entendam, porque assim haverá edificação na igreja. E acima de tudo, o que ele vai dizer logo no início, e isso eu preciso dizer a vocês, que você leve isso para casa, leve para a sua vida, leve para a sua congregação, para a sua empresa, para a sua família. Para lidar com o diferente, esforcem para ter amor. É isso que estava faltando lá em Corinto. Faltou amor para com as pessoas que não tinham esses dons de falar em línguas estranhas. E por isso que houve divisão, houve brigas, houve até mesmo orgulho humano. Então, isso nós precisamos sempre lembrar. Será que eu usei a medida certa de amor para lidar com aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela situação? E isso a gente precisa sempre repensar e voltar ao que Paulo vai nos ensinar aqui, como o belo capítulo 13, que é o hino do amor, diz tão claramente. Poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gong, ou seja, não valeriam nada. Para você e para mim, o ensinamento é o seguinte: se esforcem para ter amor, se esforcem para haver comunicação e edificação dentro da igreja e também fora dela, porque nós somos igreja também fora do templo, do contexto que muitas vezes os cristãos se reúnem. Lá nós também somos. E às vezes é lá que a gente precisa exercer a nossa, vamos dizer, vocação, a nossa missão, os nossos dons, para que também outras pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus e conheçam esse Deus maravilhoso. E como diz o finalzinho ali do versículo 25, para que as pessoas possam entender a mensagem de Deus, crer em Deus e dizer: realmente, Deus está mesmo no meio de vocês. Que seja esta a nossa comunicação todos os dias, para que outros vejam através do nosso agir, falar, através dos nossos dons, que realmente Deus está com você, Deus está no meio de vocês, Deus está na sua família, Deus está na sua congregação. Esse é o maior testemunho. E se assim estivermos fazendo, estaremos com certeza edificando muito a igreja do Senhor. Ainda cumprimento aí no finalzinho, a Irene Prete sempre está conosco, dizendo: bom dia, pastor Gabriel, estou assistindo, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui o nosso Café Teológico desta manhã. Muito obrigado da sua audiência, você que ficou comigo até o presente momento. Lembrando, você não se esqueça de compartilhar. Muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem, esta reflexão e estudar conosco a palavra de Deus. Uma forma de você fazer missão e assim alcançar tantas pessoas também. Aqueles que estão em nossa web rádio, muito obrigado pela sua audiência. Nós ficamos por aqui então. Lembrando, o Café Teológico voltará ano que vem. Nós estaremos nos reunindo ano que vem, depois do dia 15 de janeiro, porque agora nós temos uma paradinha. E não se esqueça, vamos continuar estudando juntos a Palavra de Deus ao vivo, todos os sábados às 9 horas da manhã a partir do ano que vem. E depois você pode assistir lá no YouTube,
Se você estiver assistindo no YouTube também, é um prazer sempre tê-los também, até mesmo no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado, fique na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.